Bom dia a todos, eu sou Adair Miranda, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. A palavra que eu queria deixar para nossa reflexão hoje encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo do 1 ao 13, que diz assim: Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isto, mesmo que as obras já tivessem concluído desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amados irmãos e irmãs, essa palavra que o apóstolo Paulo nos diz, ela fala em primeiro lugar sobre a questão da obediência que nós precisamos ter para com Deus, para as coisas que Deus nos manda fazer, para as suas exigências. No comecinho aqui, no versículo 1, ele diz: Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Ele está querendo dizer aqui que nos foi deixado o descanso de Deus, mas nós precisamos de ter cuidado para não parecer que nós deixamos de alcançá-la, essa promessa do descanso. E ele continua dizendo: porque a nós foram anunciadas boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Ele está querendo dizer que Deus, ele anunciou e ele anuncia as mesmas coisas a todas as pessoas. Só que nem todas as pessoas escutam e muito menos vivem, praticam aquilo que Deus quer que nós vivemos e praticamos. Este é o cuidado que o cristão, que o servo do Senhor precisa ter. Porque ouvir a palavra, saber o certo, isto geralmente é transmitido a todas as pessoas. Só que algumas ouvem, algumas aceitam
e outras não dão ouvido e não aceitam aquilo que é certo, aquilo que precisa ser feito. E nesse momento, quando a pessoa não ouve, quando ele não aceita, aí ele passa a viver um problema. No versículo 3, ele diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Agora, e aqueles que não creem? Aí Deus disse exatamente assim: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então há uma condição para que nós entremos no descanso que Deus nos oferece. Nós precisamos de obedecer. Nós temos que ser obediente a Deus. Nós temos que acreditar que somente Ele é capaz de nos dar tudo, inclusive o descanso. Somente nele está esse direito. Se nós não o temos, nós também não teremos esse direito. E aqui Paulo continua dizendo, ele continua falando, ele continua nos dando condições, ele continua nos ensinando o que nós devemos fazer, e ele vai mostrando dentro das Sagradas Escrituras palavras de pessoas que vieram antes dele e que tinham compromisso com Deus, que eram obedientes a Deus. Ele fala aqui no capítulo 7, quando ele diz que, de novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deus falando através de Davi, ele diz que se ouvir a voz de Deus, se a pessoa escutar Deus falando, ele não pode endurecer o seu coração. E dando sequência, ele passa a falar sobre Josué. No versículo 8, ele diz assim: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. É necessário que a gente entenda que nós precisamos de descansar das nossas obras. É necessário que a gente tenha um dia de dedicação. Aqui ele está querendo dizer que o cristão precisa de ter o descanso sabático. Esse descanso sabático, ele quer dizer que nós precisamos de tirar um dia para o descanso de nossas obras, assim como Deus também tirou. Porque quando a gente vê lá na criação do mundo, na criação das coisas, nós vemos que Deus, ele cria tudo e depois da sua obra concluída, ele também descansa. Mas esse descanso, ele tem que estar condicionado a nós acreditarmos e a nós obedecermos aquilo que Deus nos manda fazer. Porque as pessoas que não obedecem, as pessoas que não acreditam, eles não conseguem esse descanso prometido por Deus, esse descanso ao qual Ele mesmo usufruiu dele. É por isso que nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração. No versículo 11, Paulo diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar
contas. Neste final aqui, Paulo ele está nos dizendo que nós, por mais que a gente acha que estamos fazendo algo que Deus não está vendo, que nós estamos escondendo, nós conseguimos sim esconder algo dos nossos irmãos. Nós conseguimos esconder algo da nossa família, nós conseguimos esconder algo das nossas esposas ou esposos, nós conseguimos esconder algo dos nossos filhos, e os nossos filhos conseguem esconder algo de nós, mas nós jamais conseguiremos esconder algo de Deus. Deus, ele vê tudo e em todo momento. Ele vê as coisas mesmo antes de nós fazermos. E no finalzinho ele diz que todos nós, teremos que prestar contas a Deus pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Quer as nossas atitudes sejam boas ou ruins, nós teremos que prestar contas delas para Deus. Meus irmãos, este é o cuidado que nós precisamos ter com as coisas que nós estamos fazendo. Porque a referência de tudo que nós podemos ou não fazer está exatamente contida nas Sagradas Escrituras. E todas as vezes que nós tivermos dúvidas, basta nós recorrermos ao próprio Deus. Deus fala com aquela pessoa que pergunta. Se você quer saber algo e você perguntar para Deus, com certeza Ele irá te responder. Depois que você cometer algum erro, não adianta você dizer eu errei porque eu não sabia. Porque quando a gente não sabe de algo, quando a gente não tem certeza, a gente precisa perguntar para aquele que sabe, para aquele que tem certeza de que nós podemos ou não fazer. E o acesso, hoje nós temos acesso direto com Deus. Deus fala conosco. Basta que nós estejamos atentos, basta que nós estivermos prontos, nós estivermos preparados para ouvir aquilo que Deus quer nos dizer. Mas muitas das vezes Deus fala conosco, mas nós é que não damos ouvido às coisas que Ele fala. Este é o grande problema. A gente ouve aquilo que a gente quer ouvir. Quando vem para nós uma palavra, talvez uma palavra que vem fora daquilo que a gente estava esperando, a gente não dá ouvido, porque nós somos egoístas e nós achamos que sabemos de tudo. Nós achamos que nós não precisamos de dar ouvido a nada e nem a ninguém, que nós somos autossuficientes nas nossas ações, nas nossas atitudes. É por isso que nós erramos tanto. Neste egoísmo, neste desejo de sermos autossuficientes, nesse desejo de sermos senhores de nós mesmos, é que nós cometemos tantos erros. Agora, uma coisa nós precisamos ter sempre em mente, que nós teremos que prestar conta de todas as coisas que nós fizermos, quer sejam boas, quer sejam ruins. E o nosso verdadeiro descanso, ele está condicionado a nós fazermos aquilo que Deus permite que nós façamos. Senão nós trabalharemos arduamente e não teremos descanso, o verdadeiro descanso que Deus nos dá. Precisamos estar sempre cientes disso. Deus é o Senhor da vida, Deus é o Senhor de tudo, Deus é o Senhor que nos manda trabalhar, que nos dá o trabalho, mas Ele também é o único que pode nos dar o verdadeiro descanso. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo domingo.